E aí pessoal, meu nome é Lucas Moraes, eu tenho 18 anos e eu fui aprovado em Medicina aqui na UFCG em Campina Grande, na Paraíba. Hoje vim trazer aqui mais um vídeo na semana de resolução de exercícios. No caso aqui, eu trouxe questões de natureza do SAS 3 2022. Estou trazendo mais esse conteúdo agora, mas provavelmente aí nessas próximas semanas vou trazer alguns conteúdos de orientação para os estudos nessa reta final. Vou gravar um vídeo de 3 meses para o Enem, assim como lançar listas de exercício de revisão para essa reta final na preparação de vocês, no estudo de vocês. E também dar algumas orientações novas a partir de uma nova oportunidade, talvez, que eu vou ter de divulgar aqui uma plataforma que eu utilizei na minha preparação. Mas, no geral, é isso. Hoje são 4 questões de natureza teóricas, aqui passando por física, biologia e química. Questões simples, é mais para fazer uma interpretação e uma revisão teórica de alguns assuntos, de alguns conceitos importantes. Vamos aqui ser rápido, porque são questões também simples, mas que são questões recorrentes no Enem. Então aqui, ó, iniciando com a questão 93. Alguns óculos escuros, além de proteger, deixa eu só aqui pegar o marcador, além de proteger os olhos de raios ultravioleta provenientes do Sol, proporcionam proteção contra grandes quantidades de luz, bloqueando parte dela. Esses óculos são normalmente utilizados por motoristas profissionais para evitar desorientação por excesso de luz, o que pode ocorrer quando há água na estrada, que reflete uma grande quantidade de luz, ou fontes de luz que podem camuflar objetos. O fenômeno óptico que melhor pode explicar a capacidade que esses óculos têm de bloquear uma parte da luz é primeiro, difração. Lembrem que difração, o que é difração? É um fenômeno ondulatório que a onda vai contornar obstáculos, contornar objetos. É aquela situação de ter, por exemplo, uma explosão em que tem uma montanha e a pessoa que está do outro lado da montanha, né? A explosão ocorre de um lado, a pessoa está no outro. A pessoa consegue escutar. Por quê? Porque a onda consegue, o som consegue contornar a montanha. E lembra, né, daquela questão de que quanto mais o tamanho do objeto for próximo ao comprimento de onda da onda, mais eficaz é a difração. Então percebam que a gente está falando aqui de um óculos escuro que bloqueia uma parte da luz. Então está vindo uma onda luminosa e parte dessa onda não passa. Então está ocorrendo alguma coisa no óculos que bloqueia. Isso você já se liga diretamente aqui, eu já saberia a resposta, normalmente porque a pessoa já estuda isso, certo? Mas vamos lá, continuando aqui. Dispersão, por exemplo, a gente pode relacionar com o efeito Tyndall. Aquela questão, por exemplo, que eu tenho vários, assim, no meio de uma neblina e passa um farol e ocorre a dispersão da luz, né? A luz vai batendo ali nos obstáculos, na poeira, na neblina, enfim, no que tem ali e vai se espalhando. Isso é a dispersão. Aí vamos pular aqui, ressonância e interferência. Interferência é encontro de ondas. Se liguem que aqui, tipo assim, tá havendo um bloqueio. Você poderia até pensar, putz, será que é uma interferência destrutiva, né, para estar cancelando a onda? Mas percebam que aqui eu tô tendo só um óculos. Então, a luz está passando por uma lente e tá ocorrendo um bloqueio. E por último, ressonância aqui. Lembre que ressonância está relacionado com a vibração, com a frequência natural, aquela questão do micro-ondas, ou aquela questão, por exemplo, de quebrar uma taça, né, ao cantar, porque você atinge a frequência natural e ocorre uma vibração maior. Lembrem que aqui a gente está falando de polarização. O que é polarização? Por isso que é a letra C. É quando, por exemplo, eu tenho uma onda, né, que lembre que no caso da polarização só ocorre com ondas transversais, em que a vibração é perpendicular à direção de propagação. O que acontece? Quando passa por um polarizador, a onda só continua em uma certa direção, só continua em uma certa forma de propagação. Entende? Então, se está vindo no caso aqui, ondas luminosas em várias direções e passa por um óculos e ocorre um bloqueio, só parte dela passa. Lembre que polarização está relacionado com o óculos 3D. Em um lado do óculos passa uma determinada forma do filme, do outro lado passa outra através de 2 polarizadores e a pessoa tem aquela noção de distância que o 3D dá no filme. Questão boa, questão que sempre cai, sempre está aparecendo no simulado SAIS. Fenômenos ondulatórios, e é clássico aparecer no Enem. Questão aqui 98. O Prêmio Nobel de Química foi concedido a 3 cientistas. Aqui está o nome das cientistas, certo? Pelo estudo da estrutura e da função dos ribossomos. Questão aqui de biologia que aborda organelas das células, certo?
Os 3 cientistas premiados criaram mapas átomo por átomo dos ribossomos, tornando possível o desenvolvimento de novos antibióticos. O bloqueio da função dessas organelas nas células bacterianas impede a... Se liga, eu estou falando dos ribossomos. O bloqueio dos ribossomos causa o quê? Lembre que o ribossomo está relacionado ao quê? À produção de proteína. Lembre que ribossomo é a única organela que praticamente está em qualquer célula. Qualquer célula tem ribossomo. Pode não ter núcleo, pode não ter organelas membranosas, mas tem ribossomo. Porque ribossomo é a base ali para a produção de proteína. Então, tipo assim, só por isso você já saberia a resposta. Percebam que aqui a resposta seria, ó, síntese de novas proteínas necessárias à manutenção do metabolismo. Lembre que proteína, no caso você estuda isso em bioquímica, é uma das principais moléculas aí, é uma das principais coisas que a gente produz na célula para a manutenção do nosso metabolismo. Tem várias funções, por exemplo, as enzimas são proteínas, além de várias outras funções que as proteínas têm no corpo. Então, tipo assim, sem proteína, a bactéria aqui, no caso, não conseguiria desenvolver o seu metabolismo. Mas, Lucas, lembra, só aqui para revisar, lembre que eu tenho um DNA que ele se replica através daquela replicação semi-conservativa, né? A gente vai duplicando o DNA, vai produzindo o DNA, sempre mantendo uma fita que era original e produzindo outra. Lembrem que do DNA a gente consegue transcrever o RNA. Então, a partir do DNA, em um certo gene ali, que tem uma certa informação para a produção de uma proteína, a gente vai lá e ocorre a transcrição. Transcrição, que é justamente a produção de um RNA mensageiro. Depois da transcrição, com o RNA, a gente tem o quê? A tradução, que é justamente pegar a informação do RNA e transformar o quê? Na informação para a produção da proteína. Então, no ribossomo ocorre essa tradução, que é justamente pegar toda a informação do RNA mensageiro para a produção da proteína a partir da junção dos aminoácidos. Então, aqui a gente tiraria todas as outras alternativas. Tradução do DNA, lembra que não ocorre, não existe tradução do DNA, existe transcrição, que é para a produção do RNA, e a tradução é do RNA. Enfim, recombinação genética entre bactérias por conjugação, nada a ver no caso aqui. Transcrição do RNA mensageiro para formar cadeias polipeptídicas, não é transcrição, é tradução. Secreção de substâncias produzidas no retículo endoplasmático liso. Se liguem aqui. Se liguem que existe o retículo endoplasmático liso e o rugoso. O rugoso é o que tem ribossomos. Então, tipo assim, aqui não tem nada a ver ele citar o liso. O rugoso tem ribossomos e ocorre produção de proteína nele pela presença dos ribossomos. Mas, tipo assim, o liso não tem nada a ver, tem outra função. Vamos aqui para a questão 113, também questão de biologia. As plantas vasculares, traqueófitas, se diferenciam das briófitas, que são não vasculares, por possuírem tecidos de suporte e condução, denominados xilema e floema, é clássico. As samambaias, as gimnospermas e as plantas com flores são todas vasculares. Lembre que eu tenho briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Só as briófitas são avasculares, não tem esses vasos, né, para esse transporte, xilema e floema. Lembrem que xilema transporta a seiva bruta, que seria água e sais minerais, certo? Que ela absorve ali do solo. E depois eu tenho a seiva elaborada, que é transportada pelo floema, que seria o que é o produto ali da fotossíntese. Então vamos lá. A novidade evolutiva mencionada no texto contribuiu com a seleção natural de indivíduos com... Lembrem que nas briófitas, como é que ocorre esse transporte? Como é que passa a substância, né, no decorrer do corpo da planta, por exemplo? Lembre que é através de difusão, vai passando de célula para célula. Tem outras formas de condução, mas é uma forma limitada. Já imaginou se a gente não tivesse vasos sanguíneos? Tipo, como é que a gente manteria um corpo desse tamanho, transportando tudo que o sangue transporta e tudo que o sangue leva? Entende? Então, tipo, aqui direto, questão clássica. Quando começou a existir os vasos, quando começou a existir xilema e floema, o que possibilitou o quê? Possibilitou o quê nas plantas? O aumento dos indivíduos, ou seja, aqui, ó, desenvolvimento de maior tamanho corporal. Ó, se liguem, fecundação independente da água, pteridófitas ainda tem a fecundação dependente, mesmo sendo vasculares. Predominância da fase gametofítica, nada a ver. Geração de sementes, nada a ver também, porque pteridófitas nem sementes têm. Presença de um embrião maciço e de nutrição matrotrófica também não tem nada a ver com essa questão de ter vasos ou não. E vamos lá, só para terminar. Enfim, eu ia dizer mais uma informação, mas deixa para lá. No caso, lembre que tem a fase gametofítica e a do esporófito, certo? No caso,
não estou me lembrando agora bem, mas a briófita, ela tem essa fase gametofítica predominante, enquanto as outras, as restantes, têm a fase do esporófito. Então, essa aqui também estaria incorreta. Mas isso é uma informação mais específica, mas que é bom saber. Vamos terminar aqui com a questão 123, certo? Segundo o levantamento, essa aqui é de química, segundo o levantamento do Nexa Resources, uma das maiores mineradoras de zinco do mundo, cerca de 30% da produção mundial de ferro e de aço é perdida com a corrosão. E os custos correspondem de 1 a 5% do PIB dos países. Em 2019, por exemplo, o Brasil teve um gasto equivalente a 4% do PIB, 290 milhões, com a manutenção de estruturas metálicas com base em ferro. Diante desse cenário, a galvanização, processo de aplicação de revestimento de zinco na superfície de aço ou de ferro, é um dos melhores métodos para se evitar a corrosão, já que tem plena cobertura em qualquer tipo de aço ou de ferro, é resistente, durável e tem um ótimo custo-benefício. Nesse processo, o zinco protege as estruturas metálicas por quê? Lembrem, basicamente aqui a gente está falando de metal de sacrifício. Isso aqui pertence ao assunto de eletroquímica e precisa que você tenha uma base, né, de reações de óxido-redução. Lembre que corrosão aqui, ele está se referindo à oxidação. Então, o ferro e o aço, eles vão oxidar com o tempo, entendeu? Então, tipo, basicamente, o que o zinco faz? Ele oxida no lugar dos metais que a gente não quer que oxidem, certo? Então, basicamente, eu tenho ali ferro e aço, eu vou colocar uma placa, eu vou colocar um revestimento de zinco que vai oxidar no lugar desses outros metais que eu preciso manter, que eu não quero que eles sofram a corrosão, sofram a oxidação, certo? Aí depois a gente vai trocando esse revestimento com o tempo, porque é bem mais fácil trocar o zinco do que trocar, por exemplo, as peças de ferro e de aço. Vamos lá, o zinco protege por quê? Lembrem, oxidação, toda oxidação, né, necessariamente vai ocorrer também junto com ela uma redução, porque são dois processos inversos. Um doa elétrons, o outro recebe. Então, tipo assim, vamos lá. Funciona como cátodo de uma célula galvânica. Lembre que célula galvânica vai se referir a pilhas. Pilhas é um processo espontâneo. Nesse caso aqui, como é uma oxidação, né, numa peça, por exemplo, aqui de um navio, né, é muito clássico você falar de um navio, lembrem que é um processo espontâneo. Então aqui seria tipo a aplicação de uma pilha. Já uma célula eletrolítica está se referindo à eletrólise, que é um processo não espontâneo. Enquanto a pilha, você transforma ali energia química em energia elétrica, na eletrólise você aplica a energia elétrica para formar energia química. Mas vamos lá. Funciona como cátodo de uma célula galvânica. Quem é o cátodo numa pilha? É o polo positivo. No cátodo ocorre redução, no ânodo, oxidação. Então, se o zinco aqui ele vai oxidar no lugar, ele não vai atuar como cátodo, ele vai atuar como ânodo, porque ele oxida. Tá errada. Apresenta menor potencial de redução que o ferro. Lembre que eu tenho um potencial de oxidação e o de redução. O de oxidação indica, né, a facilidade ali para oxidar, e o de redução, o de reduzir. Lembrem que eles dois são iguais, mas têm um sinal trocado. Então, quanto maior o de oxidação, menor o de redução para uma substância. Quanto maior o de redução, menor o de oxidação. Então, se o zinco apresenta um menor potencial de redução, quer dizer que o ferro tem um potencial maior de redução, então o ferro reduz. Então o zinco oxida, que é justamente o que a gente quer nesse caso. Então por isso que essa é a alternativa correta. O zinco oxida, o zinco oxida, o ferro reduz, certo? Vamos lá, atua como polo positivo de uma célula eletrolítica. Lembrem que o polo positivo na eletrólise é o ânodo, certo? Mas no ânodo ocorre oxidação. Então aqui no caso estaria correto, né, pela questão de no ânodo ocorrer oxidação, mas não é uma célula eletrolítica, porque aqui é um processo espontâneo e não espontâneo, como seria numa célula eletrolítica, por isso que está incorreto. Recebe elétrons, calma aí, já pode parar, porque lembra que o zinco aqui vai oxidar é perder elétrons. Forma uma camada protetora de óxido de zinco ao ser reduzido, novamente aqui, forma essa camada de óxido depois de ser oxidado, né, pelo próprio nome, e não reduzido. No geral, eram essas as questões que eu queria mostrar para vocês. Acabou que ficou um vídeo longo, mas teve muita explicação. No geral, conteúdos importantes aqui, ó. Conteúdo importante de botânica, conteúdo importante aqui dessa parte de organelas, conteúdo importante de fenômenos ondulatórios e de eletroquímica. No geral, era isso. Valeu, até a próxima.